Fala galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Criei esse canal no YouTube para contar um pouquinho da minha jornada indo estudar uma pós-graduação fora do Brasil e é com muita felicidade um grande sumiço de 10 meses que eu posso falar que eu tô em Toronto, no meu apartamento. Já tô aqui tem um mês e já tive minha primeira semana de aula. E esse vídeo é para contar um pouquinho como é que foi esse primeiro mês, contar um pouquinho como é que foi minha experiência para chegar aqui. Vou fazer uma série de vídeos depois para dar dicas de quem está vindo para Toronto e para quem quer se inspirar por essa jornada. Pra vocês entenderem um pouquinho, sou formado em engenharia de produção lá no Brasil, tenho 4 anos de experiência de mercado em diversos setores. Comecei a fazer uma transição para esporte lá no Brasil e eu precisava de um conhecimento, né, acadêmico e também de indústria. Então eu quis fazer essa pós-graduação. Estou cursando Sport Business Management aqui no Humber College, é o maior college público de Toronto e do Canadá. E eu vim com minha futura esposa, atual namorada e meu gatinho, inclusive, né, tem a árvore, a mansão dele ali atrás. Peraí que eu estou tentando entender ali. E eu espero que vocês gostem do vídeo, vão vir muitos outros. É o começo de uma jornada e é minha volta aqui pro YouTube. Então, bora pro vídeo e grande abraço. Então, vamos lá. Começar pelo começo, né? Tem muita coisa antes disso, né? Eu planejo fazer um vídeo falando do perrengue que é conseguir alugar um apartamento aqui. É bastante complicado, é como se fosse um processo de entrevista de emprego. Os aluguéis aqui no Toronto também são bem caros. Pela minha experiência aqui no primeiro mês, é uma das coisas que mais pesa no orçamento. Mas a gente vai ter tempo para falar disso. Eu queria contar um pouquinho como é que foi a vinda para cá. A gente veio de Belo Horizonte para São Paulo. Tivemos uma espera de 4 horas até a viagem de São Paulo. Depois de São Paulo, Toronto, direto pelo Air Canada. Foi uma viagem tranquila. Acho que a parte mais difícil da viagem foi que a gente foi, né, com o Merlozinho, nosso gatinho. Aqui você pode ver uma foto de nós três. E é uma viagem longa, são quase 9 horas. E para levar um gatinho, né, isso é bastante complicado. Tem muita gente que fica curioso e tem um processo longo por trás disso, né? A gente tem que emitir como se fosse uma autorização veterinária internacional. Ainda bem que a gente tinha a Bruna, que é uma veterinária muito amiga nossa, que ajudou a gente. O Merlot é um gato muito tranquilo. A gente teve só um problema durante toda a viagem, que foi uma necessidade dele ir no banheiro fazer xixi. Ele não estava conseguindo entender. A gente levou um tapetinho higiênico, ele não entendeu o que podia fazer lá, então ele acabou fazendo em si mesmo, mas dentro da caixinha, né? Mas deu tudo certo. E para curiosidade de alguns, o gatinho ele pode ir junto conosco no avião. Ele vai no nosso pé com a caixinha embaixo. E pode tirar ele de vez em quando para ele dar uma olhada em volta, etc. Tinham muitos animais na nossa viagem também. E assim, o único ponto que é um pouquinho mais complicado é que você tem que pagar mais para ele ir com você, assim, e você paga para as duas viagens. Então, por exemplo, a gente pegou viagem de Azul depois da Air Canada, então a gente teve que pagar uma quantia para Azul e uma quantia para Air Canada. Então, né? Mas sempre vale a pena, né? Os bichinhos são uma alegria pra gente e não teve ponto negativo, a viagem foi muito tranquila. A gente chegou lá no Aeroporto Internacional de Toronto e aí eu quero passar por alguns pontos que são muito importantes de serem tocados quando vocês estiverem chegando lá. A primeira coisa que é muito importante vocês planejarem é, primeiro, o local que vocês estão indo, vocês sabem como chegar lá. Então, por exemplo, vocês vão pegar Uber, vocês vão pegar um ônibus que sai direto do aeroporto, vocês já viram o que é Prestocard e outra coisa, chip de celular. Então eu vou trazer agora na próxima parte do vídeo esses dois pontos, dar algumas dicas para vocês e contar um pouquinho como é que a gente fez antes da gente chegar no apartamento. Tá, cheguei no aeroporto e agora? Muita gente às vezes fica pensando, nossa, como é que vai ser o processo quando eu chegar lá? Será que eu vou ter que passar pela imigração? Será que eu fico nervoso? Como é que vai ser? O que mais que eu tenho que fazer quando eu chego no aeroporto? Será que eu já vou direto para casa? O que que eu posso fazer? Então, dá algumas dicas do que eu fiz e o que ajudou muito na minha jornada. Primeiro, chegando lá no aeroporto, quando você tem um visto de estudante e de work permit, né? No meu caso eu tenho de estudante de trabalho, a minha namorada tem só o de estudante, você não precisa passar pela essa entrevista num primeiro momento. Você vai para uma salinha na direita,
para conversar com um responsável pela imigração de estudantes e falar um pouquinho o que que você veio fazer. Você apresenta vários documentos. Se vocês tiverem interesse, depois eu mostro quais documentos, mas é a Letter of Acceptance da faculdade. Você tem que comprovar que você já tem alguma residência alugada. Então a gente mostrou o nosso Lease Agreement, que é como se fosse o comprovante de aluguel do nosso apartamento e várias outras questões. Mas é muito tranquilo, assim, o pessoal fica um pouco de medo por causa da experiência que muita gente fala dos Estados Unidos, mas a experiência que a gente teve aqui no Canadá foram pessoas super abertas, tranquilas, que trataram a gente com muito respeito e muita tranquilidade. A única coisa que a gente teve um pouquinho de má sorte é que a gente chegou e os sistemas estavam fora do ar, então a gente não conseguiu pegar nossa permissão de estudo de trabalho. A gente teve que receber por correio depois. E a gente também enfrentou, assim, a gente chegou numa salinha e tinha 50 pessoas lá esperando por causa disso. Mas no final deu tudo certo. E só atrapalhou a gente com uma coisa. Quem tá vindo pro Canadá tem um negócio que chama SIN, que é o Social Insurance Number, que é muito importante vocês terem para tirar alguns documentos aqui no Canadá. E para caso vocês forem trabalhar, vocês precisam disso, principalmente para abrir uma conta em banco. E você consegue tirar isso dentro do aeroporto. Tem uma, como se fosse uma booth lá para vocês tirarem, porque se você vai no centro da cidade tem uma fila maior, é muito simples fazer no aeroporto, e como a gente não pegou os documentos, a gente não conseguiu fazer. Mas tirando isso, super tranquilo. Se você estiver vindo com um bichinho, você também vai ter que passar por uma booth de animais, que você vai ter que pagar uma taxa, porque é a primeira viagem internacional do bichinho, a primeira vez que ele está pisando no Canadá. Então ele tem que ser reconhecido também como se fosse uma pessoa vindo para cá. Se eu não me engano, a taxa é US$ 45. Assim, já pagamos tanta coisa para ele vir que US$ 45 não é nada. E aí, coisa que dá para você resolver já no aeroporto. Chip de celular. Muito importante vocês fazerem uma pesquisa prévia para chegar lá e você já tirar no aeroporto o seu chip. Existem várias companhias de celular. Na verdade, existe uma longa história sobre internet e celular aqui no Canadá. Existem três grandes empresas, que é a Belos, a Telos e a Rogers, e aí tem outras companhias que são como se fossem vertentes dessas, que é a Fido, Chatr, e várias outras. A gente fez a nossa pesquisa, escolheu a Fido, que tem uma promoção para estudante, e aí você dentro do aeroporto, você já pela internet você consegue marcar para o dia que você vai chegar, seu chip já está pronto, você vai numa cabine, a pessoa insere o seu chip e você já sai de lá com internet. 3G, possibilidade de ligar. Isso é muito importante. Se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo sobre os chips daqui, assim, já está no meu planejamento. Eu tive precisar tanto que eu acho que eu já sou tão expert. Mas isso ajudou muito a gente. A gente já pôde comunicar a família, a gente já chegou em casa e tinha algum jeito, né, de ter internet antes da gente comprar a nossa internet aqui de casa. E aí a gente já pôde também resolver como é que a gente ia para casa. E aí já vai a primeira dica. Baixem o Lyft, se vocês estiverem vindo principalmente para América do Norte, né? Aqui o Lyft ele é um pouco mais barato do que o Uber. E se você está na sua primeira vez utilizando o Lyft, você colocar um código que chama Quebec, a cidade Quebec, vocês ganham 50% das primeiras 5 viagens. Então, por exemplo, lá para casa eu acho que era tipo US$ 20, saiu 10. Fica muito mais barato mesmo. E é super rápido, super tranquilo. É bom que vocês vão conhecer vários imigrantes já que dirigem, vocês vão poder conversar com eles. É, Isso é uma das dicas que eu tenho para dar. Como esse vídeo ele tem que ser um pouco mais curto, que é uma experiência longa, fica aí essas pequenas dicas e vamos para a próxima parte do vídeo. Eu queria aprofundar em muitas coisas nesse vídeo, mas como ele é só uma volta para o YouTube, contar um pouquinho o que tem acontecido das coisas, vou só contar um resumo do que foi a primeira semana. Vai ter um vídeo da primeira semana muito maior pelo tanto de coisa que aconteceu e nesse mês também o tanto de coisa que vem acontecendo. É uma loucura, assim, como que passa rápido o tempo e como eu sou muito. Não consigo ficar parado, eu já fiz muitas coisas, desde trabalhar com trabalho manual, fazer voluntário na minha área, ir em vários estádios esportivos, conhecer gente, receber móvel de doação, foram várias coisas. Mas um resumo da primeira semana é basicamente, você vai chegar em uma casa vazia. Vou mostrar fotos da casa no futuro, mas pelo menos assim, muito diferente do Brasil. A casa já vem com geladeira, lava-louça, micro-ondas. Então montar uma casa não é tão caro quanto parece. Depois eu posso até, no vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês que a gente não gastou tanto.
Graças a Deus a gente teve muita ajuda, mas basicamente a primeira semana foi correr atrás de imóvel. Quando você chega numa casa nova, você não tem nem prato nem talher, gente. Você começa a perceber o quanto de coisa é importante, tipo, papel higiênico, um guardanapo, detergente. Então, esse primeiro mês você tem muitos gastos. A gente viveu no IKEA, no Walmart, e na Costco. Se vocês não souberem o que é isso, vou falar mais nos próximos vídeos. Mas na IKEA você acha muita coisa barata. A gente achou prato por 99 centavos, talher, copo, faca muito barato também. Foi uma primeira semana de desafios, mas assim, muito gratificante. Se não fosse o fato de que eu consegui ter que ir para o hospital e tomar pontos no dedo, hoje ele já está cicatrizado. Mas na minha primeira semana abrindo alguns móveis, né? A gente tem que, inclusive fiquei profissional em montar móvel. Acabei cortando meu dedo e tive que tomar 3 pontos. Já experimentei o sistema de healthcare aqui canadense e, sendo bem sincero, prefiro do Brasil, mas pelo menos eu fui bem cuidado. É uma longa história, até tirar ponto em casa eu já tirei assim sozinho. Tô vivendo a vida de imigrante mesmo. Mas essas longas histórias vão vir no próximo vídeo. E eu vou deixar só um previewzinho de algumas fotos aí do que aconteceu e do que vai acontecer e do que eu vou contar para vocês nos próximos vídeos. Queria agradecer a presença de todos e por assistirem o vídeo aqui até o final, se você está até aqui. Me contem o que vocês querem saber. Eu tenho várias ideias que eu vou lançando ao longo do tempo. A rotina não tá fácil, eu estou trabalhando, estudando, tem muito assignment na faculdade, mas a ideia é tentar ir compartilhando com vocês um pouquinho do que vem sendo essa jornada. Então, como eu prometi, nos próximos vídeos vou trazer um pouquinho da minha primeira semana, vou fazer um vídeo sobre como utilizar o sistema de transporte público canadense. Já visitei muitos lugares, assim, acho que um mês eu fiz um tour bem grande assim de Toronto, consegui explorar bastante, então eu quero trazer alguns dos melhores lugares para se visitar. E aqui a gente tem alguns previews, né, do que vem pela frente. Até ver seleção brasileira ser campeã mundial de basquete eu consegui. Como vocês podem ver meu dedo aí machucado, algumas visitas que eu fiz em Toronto e eu brincando de Bob Construtor aí, acho que eu já tô aí com 6 a 7 móveis no currículo montados. É isso, foi bem curto, queria ter falado muito mais, mas assim, eu sei, sendo uma pessoa que usa muito YouTube, eu sei que passar de 15 minutos já fica ruim de ver um vídeo, então vamos deixar para trazer mais coisas depois. Eu espero que isso desperte a curiosidade de alguns e espero poder ajudar quem estiver precisando dessa ajuda. Nem que seja um empurrãozinho, né, para tentar vir para fora, ou que seja conhecer um pouquinho mais de Toronto e entender mais de como que é viver aqui. Tá bom? Então agora, de verdade, um grande abraço.